Quem não tem ainda, levanta a mão. Porque esse estudo eu disponibilizei aqui no celular, né? Para os irmãos acompanharem a leitura. Quem está com o celular aí, está com a internet agora? Missionária Onélia, pode passar para os irmãos? Porque eu estou com a minha internet desligada aqui, para não tirar a atenção do estudo. Então, Obreira Rosa, né? Eu passei também. Pode passar para os irmãos que estão com internet, para a gente, e os irmãos que nos acompanham pela rádio também, podem, no grupo da Rádio Web Fogo e Glória, eu disponibilizei o estudo de hoje, para que os irmãos possam acompanhar a leitura, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que o estudo hoje será muito produtivo. Isso. Aí quem não tá com internet, fica perto de alguém que tá. Dona Leu tá perto de Irmã Rosa aí, né? Aí já pega aí, compartilha, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, brevemente a gente tem que armar aqui a tela do Data Show, né? Pra gente bota na tela e os irmãos acompanham a leitura, né? Vamos fazer isso, amém? Vamos nos organizar para estar fazendo isso, colocando na tela e os irmãos acompanhando a leitura do estudo, tá bom? Verdade. Vamos ver aí, missionário de Israel, se o próximo estudo a gente faz isso. Dá para a gente utilizar aquela painel ali para passar. Amém, meus queridos? Vamos estudar hoje sobre procrastinação. Repita comigo, procrastinação. Ó, vamos lá, pessoal. Aula de português, ó. Procrastinação. É assim mesmo, professora Nélia? Ó, mais uma vez, todo mundo, pessoal, ó. Procrastinação. Você em casa, repete comigo, todo mundo mais uma vez. Procrastinação. O que é procrastinação? A arte de deixar para depois. O que é procrastinação? A arte de dizer, depois eu faço, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo. Sabe, pessoal, quantas pessoas na virada de ano, irmã Márcia, disseram assim: quando o ano começar, eu vou começar uma dieta. Quando o ano começar, eu vou orar mais. Quando o ano começar, eu vou jejuar mais. Quando o ano começar, eu vou fazer isso, eu vou ler um livro, eu vou estudar, vou me matricular, eu vou mudar de vida. E o ano começou e fizeram o quê? Isso é procrastinação. Aí chega janeiro, ela diz assim, ó, eu vou começar em fevereiro. Aí chega fevereiro, vem carnaval, ela diz assim, depois do feriado eu começo. Aí vem março, e março é o aniversário do Bispo Paulo. Pega a dica, viu? Aí ela diz assim, não, depois do aniversário do Bispo Paulo eu começo. Aí vem abril, e depois aí abril Micareta, Feira de Santana. Sempre tem uma data que vai ser uma data de empecilho ou uma pedra de tropeço para que a pessoa venha procrastinar. O final de semana, por exemplo, é uma pedra de tropeço para alavancar uma procrastinação, porque há um gatilho que vai despertar na pessoa o desejo de procrastinar, o desejo de deixar para depois, o desejo de fazer depois eu faço, amanhã eu começo o propósito, amanhã eu começo a campanha, amanhã eu começo a orar, amanhã eu começo a fazer uma caminhada, e amanhã chega e a pessoa procrastina e deixa para outro dia, e quando você menos espera, o ano já está o quê? Acabando. E aí você diz assim, o ano que vem eu começo. E aí você já tem muitos anos procrastinando, e aí não resolve. Quem aqui essa manhã, já procrastinou na vida? Levanta a mão. 99% não, 100%, segundo pesquisas,
De todos os seres humanos, você que me ouve pela rádio já procrastinou, você que me ouve aqui já procrastinou, você que vai ouvir esse estudo depois já procrastinou. Então 100% das pessoas já procrastinaram, ou seja, já deixaram de fazer aquilo que era para ser feito naquele momento, para fazer depois. E quem concorda comigo aqui essa manhã que isso impede muito a nossa vida? Isso atrapalha muito a nossa vida. Quem concorda comigo, irmãos? Não é verdade? Sem sombra de dúvidas, a irmã Márcia disse aqui, é verdade. Por exemplo, você sabe que você precisa orar mais, né? Porque talvez alguém diga assim para mim: bispo, eu já oro muito. Mas irmãos, nunca é muito, nunca é demais a gente orar, né? Quanto mais, melhor. Aí a gente fica dizendo assim, ó: amanhã eu vou tirar 2 horas de oração. Aí chega no outro dia, a pessoa não tira, diz: vou deixar para amanhã. Aí amanhã eu vou tirar 2 horas de oração. Aí amanhã, e a pessoa vai obrigado, mulher Deus, procrastinando. A arte de procrastinar é a mesma coisa de dizer: eu vou empurrando a vida com a barriga, vou deixando a vida me levar. Então isso é muito prejudicial. E nós vamos ver o que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 90, verso 12. Salmos capítulo 90, verso 12. Salmos 90, verso 12. Quem encontrar, diga amém. Olha o que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos corações sábios. O que é que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos contar os nossos dias, ou seja, prestar atenção em todos os dias da nossa vida, até que alcancemos um coração sábio. Amém? Então eu não posso viver por viver. Eu tenho que prestar atenção do que eu estou fazendo com os dias da minha vida. Eu tenho que prestar atenção como eu estou conduzindo a minha vida. Eu não posso deixar as horas passar e deixar para depois aquilo que eu tenho que fazer. Todo vencedor, ele luta para não ser um procrastinador, porque todo procrastinador é um derrotado e um fracassado, porque ele não faz o que tem que ser feito e vai deixando para depois. Então ele não consegue fazer uma dieta porque ele diz: amanhã eu faço. Ele não consegue ter uma vida de oração porque ele diz: amanhã eu faço. Ele não consegue ter uma vida de jejum porque ele diz: amanhã eu faço. Ele não consegue ter uma leitura bíblica diária porque ele diz: mais tarde eu faço, amanhã eu faço. Então ele vai acumulando coisas para fazer. Amém? O procrastinador sempre vai dizer: amanhã, depois, quando der. Ele vai deixando para depois. Não são os teus desejos que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida são as tuas ações. Você pode ter desejo, mas se não fizer nada, vai adiantar o quê? Nada. Vamos ler aqui no nosso estudo. A vida passa de forma muito rápida. Precisamos aprender a lidar de maneira sábia com isso, conforme está escrito. Lemos essa manhã: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Com isso em mente, precisamos entender que o tempo jamais deveria ser desperdiçado. Por esse motivo, o hábito de procrastinação é extremamente prejudicial, pois bloqueia a capacidade do indivíduo de fazer o que deveria ser feito. Segundo o dicionário, procrastinar significa adiar, deixar alguma coisa para depois, transferir a realização de algo. E quando você precisa fazer algo, mais um bloqueio psicológico faz com que a realização seja
chateada. Quem aqui essa manhã percebe que o ato de procrastinar tem prejudicado a sua vida? Levanta a sua mão. Está vendo aí? Não é verdade? Por isso que eu disse que esse estudo é muito relevante para você. Então precisamos estar atentos a esse ato de procrastinar e vencer isso. E nós vamos aprender essa manhã como vencer esse ato de procrastinar e fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer aquilo no exato momento que você determinou, sem procrastinação. Agora eu quero pegar um exemplo de alguém aqui essa manhã, e eu quero pedir que você use o microfone para que os nossos ouvintes aqui escutem também em casa, sobre alguma vez que aconteceu ou está acontecendo na tua vida, que você está procrastinando, e você sabe que isso está te prejudicando muito, e você pode compartilhar com a gente essa manhã? Irmã Márcia. Paz do Senhor, bispo. Paz do Senhor, mulher de Deus. Paz do Senhor a todos os ouvintes, né, irmãos cristãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor também para aqueles que não são, né? Que a graça e a paz do Senhor venham alcançar cada um de nós. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, que isso aí que o senhor está falando, não está falando comigo, porque eu sou assim. Não vou negar, eu sou assim, mas eu quero a mudança. Amém. Porque me prejudicou e continua prejudicando na vida secular e na vida com Deus. Porque eu sou desse jeito. Tem uma coisa para fazer agora, aí eu deixo para mais tarde e acaba que eu não faço. Em tudo que o senhor falou aí, oração, leitura da palavra da Bíblia, falar algo, fazer algo que a gente tem que fazer. Muitas das vezes também quando o Senhor nos ordena, né? Que Ele fala no nosso coração para a gente fazer. E vem o medo, né? Vem um constrangimento, vem aquele medo, aquela covardia, e a gente não faz. E vai levando, como o senhor falou, empurrando com a barriga. Não só a nossa vida pessoal, mas também com a nossa vida em Cristo Jesus. E atrasa sim. Atrasa, atrapalha, é tudo de ruim na nossa vida. Então, nessa manhã eu me sinto muito feliz de estar aqui e creio que a partir de agora vai ter mudança, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus aí. Eu vou contar aqui um exemplo meu. A gente procrastina em várias áreas da vida, né? Por exemplo, procrastina em fazer uma atividade física, procrastina em fazer uma dieta, mudar a alimentação, procrastina na leitura da palavra, procrastina na oração. Mas aconteceu comigo algumas vezes um tipo de procrastinação muito perigosa. Por exemplo, eu passei por alguém e Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou para mim assim, fala de Jesus para ela, ou convida ela para ir à igreja. Aí eu pensar assim, depois eu falo, depois eu faço, depois Deus vai me dar outra oportunidade. Isso é o quê? Procrastinação. Está vendo aí? Já aconteceu isso com você? Está vendo aí, irmãos? Por isso que esse assunto é muito relevante. Então a gente tem que ser o contrário. Mesmo não querendo fazer, a gente faz, porque a gente não pode procrastinar. Sabe por quê? Porque isso vai acumulando coisas. É ou não é? Sabe, você acordou de manhã e sabe que tem que limpar a casa, mas você não vai à casa, diz depois eu faço. Então vai acumular o quê? Sujeira. E passa um dia, 2, 3, 4, sim ou não? Você está procrastinando. E se você olhar para a tua vida, tem um monte de sujeira que precisa ser tirada. Você não pode mais continuar procrastinando, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida material, nem na sua vida em todos os aspectos. Você precisa resolver isso logo, que você não é um procrastinador. Não deixa para depois e não deixa as coisas ficarem acumuladas na tua vida, porque isso te prejudica e te atrapalha na tua caminhada. Quem pode dizer amém essa manhã? Vamos ler, fazer uma leitura do nosso estudo, e nesse instante a gente conversa mais um pouquinho com você. Ao invés de fazer o que tem que ser feito, o procrastinador se deixa distrair com outras coisas, aparentemente mais prazerosas. Ele adia frequentemente as tarefas que precisam ser feitas, prejudicando sua produtividade. Então, o que é que atrapalha muito o procrastinador? As distrações. Aquilo que te distrai. Ou seja, coisas que aparentemente sejam mais prazerosas no momento. Por exemplo, quem aqui tem esse hábito? Coloca
diz assim: ah, eu vou acordar cedo, porque eu estou acordando muito tarde. Aí a pessoa coloca o celular para despertar. Isso, aí vai lá, bota mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. E de repente a pessoa procrastinou. Sim ou não? A pessoa chega assim, ó. Sexta-feira a pessoa diz assim: rapaz, segunda-feira de manhã eu vou levantar e fazer uma caminhada na lagoa, né? Aí Deus está falando com alguém aqui, ó. Aí sábado de manhã a pessoa: tô animado. Aí conversa, fala com Dona Leu: ó, Dona Leu, segunda-feira, Dona Leu, vou pra lagoa, né, Pretinha? Eu vou fazer uma caminhada. Aí domingo, irmã Márcia, tá toda animada ainda. Quando chega domingo de noite, rapaz, eu acho que eu vou deixar para começar semana que vem, viu? Bateu o desânimo. É assim ou não é? Ou então ainda tem aquele que diz assim: eu vou botar o relógio para despertar. Eu já fiz isso. Aí o relógio tocou 5 horas da manhã. Quando a pessoa levanta, que olha para cima assim e fala: rapaz, eu vou voltar e dormir de novo, viu? Desliga o celular e volta para dormir de novo. É assim ou não é? Quem aqui já levantou 3 horas da manhã e voltou a dormir de novo? Eu já fiz isso, eu confesso que já fiz. Levantei 3 horas da manhã para orar, mas estava com tanto sono que eu falei assim: eu vou voltar a dormir de novo. Não aguentei e voltei para dormir. Então eu procrastinei. E quem sabe naquele momento Deus estava dando livramento, ia dar livramento a alguém, e precisava de um intercessor ou de uma intercessora para aquela situação. Sim ou não? Então veja que procrastinar é muito perigoso, irmãos. A gente fala isso aqui brincando, né? Mas a gente não pode arriscar. É porque é arriscado. Por exemplo, você tem um veículo e você sabe que tem uma peça que está ali saltando e você não pode andar daquela maneira, mas você insiste em continuar andando com aquilo, e aí pode acontecer um acidente no seu carro, né? Você vai ao médico, o médico falou para você: olha, você tem que parar de comer açúcar, você tem que reduzir isso, você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo, porque isso está prejudicando a tua saúde. E olha, a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim com você. Mas a pessoa está procrastinando e dizendo: não, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, né? Quantas pessoas são viciadas em cigarro, por exemplo, vão ao médico, o médico diz: para de fumar, mas ela diz: o mês que vem, o ano que vem, e a pessoa chega a óbito. Quantas pessoas necessitam mudar a alimentação, necessitam praticar uma atividade física, necessitam mudar o seu estilo de vida, mas ela está procrastinando. E o pior que eu vou dizer para vocês aqui: por causa da procrastinação, existem pessoas que chegam a perder a própria vida. Quem conhece aqui alguém, ou conhecia, claro, alguém que perdeu a própria vida por procrastinar, levanta a sua mão. Você quer relatar um pouquinho sobre isso aqui? Olá, é a missionária Lidiana, a missionária Gisrael, por favor. Isso, eu conheço pessoas também, você que me ouve pela rádio, que perderam a vida por procrastinar. Bom dia, paz e graça a todos. Bispo, Amém. Eu conheci uma senhora que ela faleceu, porque o médico falou para ela não comer o açúcar, que ela estava pré-diabética, e aí ela foi levando, né, empurrando com a barriga, não deu importância, na verdade. E aí chegou um certo ponto que quando ela veio conversar comigo, na época eu tinha um salão ali na casa da minha irmã, ela falou que estava passando mal. Aí eu falei com ela: vá dar uma olhada nesse açúcar seu. Isso nessa mesma semana que aconteceu, foi a semana que ela faleceu. E ela falou assim: eu não vou. Eu falei: vá, porque seu açúcar deve estar alto, pelo sintoma que ela me falou. E aconteceu que quando ela chegou, que ela feriu o açúcar, que ela veio me chamar para conversar, ela disse que estava em 450. E eu falei: o médico falou o que para a senhora? Aí ela falou que o médico tinha mandado ela ir para a policlínica tomar insulina, mas ela não queria tomar insulina. Aí eu falei: vá, aconselhei, ela foi, por muito insistir. E quando ela chegou, tomou a insulina, veio para casa, isso foi na segunda. Na terça-feira, o açúcar continuou subindo, e ela não foi de novo para a policlínica. Aí a irmã veio me chamar, eu conversei, dei conselho, ela foi, estava em 350. Aí eu perguntei se o médico tinha passado uma nutricionista para mudar a alimentação orientada. Ela falou, ela marcou, na quarta-feira isso. Quando foi na quarta-feira, ela foi lá no meu salão, se despediu praticamente de mim. Foi mesmo? Foi. Ela falou assim: Nani, pega... Me chamava de Nani, né? Sim. Pega 6 litros de leite, 6
litros de leite que tem aqui do lado e entrega a de Jane para mim, porque eu não deu tempo para mim pegar. Aí eu falei, tá certo. A senhora, eu não vou com a senhora porque eu estou com 2 clientes. Aí ela falou, não, não precisa não, que meu filho e minha genra estão indo comigo. Foi a última vez que eu conversei com ela. E aí, quando deu mais ou menos umas 11h30, o pessoal me avisou que ela tinha falecido. Ela deu HI, o açúcar não conseguiu ler. E aí a pressão subiu, deram 2 insulinas e ela, lá mesmo na policlínica, ela puxando, deu vontade de ir no banheiro, puxando a descarga, ela não conseguiu, ela faleceu. Meu Deus. Faleceu, por quê? O médico falou para ela, a senhora está pré-diabética, a senhora tem que se cuidar. Aí muitas das vezes, onde é que vem a ignorância espiritual, porque a pessoa acha que é crente, porque acha que serve a Deus, e Deus não deixou os médicos. Verdade. E a fé, que tem coisas que a fé resolve, mas se a pessoa lutou na fé e não conseguiu, vai para o médico, né? E aí ela faleceu por uma negligência, empurrando com barriga, isso aí. Ela procrastinando, né, Lidiana? Isso. Depois eu mudo a minha alimentação, depois eu vou fazer uma atividade física, isso. Depois eu vou mudar, depois, e não deu tempo de chegar. Só foi depois. 5 dias para ela falecer e ela tinha ido para o médico em janeiro, o açúcar estava em 90. Então ela já tinha disposição em jejum de estar com açúcar alto. E a gente sabe, na medicina sempre fala, estão aí os nutricionistas, endocrinologistas falando sobre que o açúcar ele causa câncer, que muitas alimentações viram açúcar rápido no nosso corpo e às vezes a gente com a mente não consegue mudar a mente, e o segredo está na mente, né? É verdade. Vamos ouvir a missionária Nélia, tem um relato aí dos nossos ouvintes, missionária Nélia. No início. Muita gente elogiando aqui o estudo, falando que está mexendo com eles. A nossa irmã Cleide Pimentel disse que é exatamente desse jeito, tem manias de deixar tudo para depois. Irmã Nete elogiando, deixa eu olhar aqui, falando como é que eu tenho, já vivi esse psicológico de deixar tudo para depois. Irmã Cleide falando que atrapalha, deixa eu achar, alguém colocou, deixa eu achar aqui o comentário. Quantas pessoas procrastinam em aceitar Jesus, hein, irmãos? Aí a Brena Rosa quer falar também, logo após. Enquanto a missionária encontra. Assim, quantas pessoas vêm à igreja, né? Diz assim, poxa, eu queria aceitar Jesus, mas vou deixar o próximo culto, né? Vou deixar para depois, sim ou não? Sim. Bispo, eu conheci um rapaz, ele ficava dizendo que vinha para a igreja. Ele já me parava na rua e falava, eu vou para a igreja. Aí eu passava, vamos hoje. Ele, hoje eu não vou não. Aí eu pensava, embora, hoje eu não vou não, que eu estou bebendo. Aí eu de novo, vamos. Hoje eu não vou não, que vai ter, eu estou indo para a festa de micareta, deixa passar, quando acabar essas festas eu vou. Não vinha. Aí chegava, não conhecia também. Chegou junho, vamos. Não, a festa de São João eu estou bebendo, depois eu vou. Aí não veio, acabou não veio, ele foi para Salvador, para o carnaval. Chegou lá, espancaram ele morreu. E meu não Deus, veio. Tá vendo? E eu soube depois que me falaram, fulano morreu. Eu falei, o quê? Morreu como? Aí falaram que foi na festa em Salvador que ele foi, espancaram e ele morreu. E acabou, morreu, como você foi comer procrastinou, para não vir, morreu e perdeu a salvação. E verdade. Acabou. Então, teve a oportunidade, ficou adiando para não vir buscar o Senhor. E o resultado foi isso. Verdade. Cuidado com a procrastinação espiritual, irmãos. Amanhã eu falo de Jesus para ela, né? Depois eu evangelizo. Não faz isso. Já fez isso, né, irmã Márcia? Então, todos nós já fizemos, né? Eu confesso que eu já fiz e confesso que faço. Como a irmã Márcia disse, a gente precisa reconhecer que faz para que haja mudança, sim ou não? Quantas vezes, né? Por exemplo, hoje vai ter o culto de missões e eu sei que eu pensei em um monte de gente para convidar, mas eu procrastino. Eu digo assim, depois eu faço, depois eu convido. E aí chega o dia e a gente não convidou, sim ou não? Pensou em fazer, faz logo. Veio o desejo, faz agora, não procrastina. Não deixa para depois, porque você vai se distrair. Missionário Noel encontrou? Corre.
Ah, tá bom. Pronto. De olho no nosso estudo aqui, em Eclesiastes, vocês acharam? Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O bloqueio provocado pela procrastinação prejudica muito esse conceito. Ou seja, em Eclesiastes disse que tem tempo para todas. Sim ou não, meus irmãos? Então, há o tempo de descansar, não há? Há o tempo de se distrair, não há? Mas há o tempo de trabalhar, há o tempo de ser efetivo, há o tempo de cuidar dos outros e há o tempo de cuidar de si mesmo. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir, há o tempo de abraçar e há o tempo de afastar-se. Então o Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Então quem entende que há tempo para todas as coisas não vai procrastinar, porque sabe que aquilo tem que ser feito e ele vai lá e faz. Quem está entendendo, diga amém. Levanta a sua mão para o céu e fala comigo: eu sei o que tem que ser feito, então eu vou fazer, porque eu não sou mais um procrastinador. Amém? De olho no seu estudo e continuando a nossa leitura. Procrastinação não tem nada a ver com planejamento, com organização ou com estratégia de alta performance, mas com hábito nocivo de retardar constantemente a execução de uma tarefa importante. Você pode perfeitamente adiar algo para fazer em outro momento, quando terá mais disposição, ou quando o ambiente estiver mais favorável. Isso pode ser positivo, mas quando as tarefas são adiadas frequentemente, pode ser um sinal de que a procrastinação está atuando. Ou seja, é normal às vezes você deixar, às vezes, uma tarefa para depois. Mas quando isso é uma constante na tua vida, e que você percebe que isso está atrapalhando os resultados que você deseja, tanto na vida espiritual quanto na vida física e material, então há uma problemática nociva que precisa ser resolvida o mais rápido. E você vai resolver aqui hoje, vai ou não vai? Você que me ouve pela rádio, vai resolver hoje? Vai ou não vai? Você que me ouve aqui essa manhã, vai resolver hoje, vai ou não vai? Então diga: eu vou sair daqui hoje com essa problemática resolvida. Amém? Então, o procrastinador, ele não é organizado. O procrastinador, ele não tem uma programação, não tem uma organização. Por exemplo, eu vou levantar de manhã, vou fazer isso. Já tem tudo organizadinho na sua mente. Então ele vai lá e faz aquilo que ele determinou fazer naquele dia, né? Primeiro que vamos adentrar nesse instante na área como vencer a procrastinação, e vamos falar de organização. Porque a organização te dá um norte, um sentido, um saber o que fazer. E a falta de organização te faz procrastinar. Coisas que são importantes você vão deixando para depois. E a vida passa ou não passa? De olho no seu estudo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15. E eu gostaria que um irmão fizesse a leitura desse texto para a gente. Efésios capítulo 5, verso 15. Verso 15 e 16. Capítulo 15, Efésios, capítulo 15, verso 15 e o verso 16. Capítulo 5, e versículo 15 e 16. É isso, capítulo 15 e 16. Eu falei o quê?
Capítulo 15. É capítulo 5. Capítulo 5. É isso mesmo. 15, 16. Rapaz, eu falei certo, vocês que entenderam errado. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Pera aí, Pereira Verlane. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios. Ó, portanto, vê prudentemente como você anda. Não como nécio, mas como o quê? Sábios. Vem cá, como é que o nécio anda? De qualquer maneira. É ou não é? De qualquer jeito, de qualquer maneira, né, Vinícius? Acorda todo errado, acorda de manhã. Vai fazer o que hoje? Sei lá o que eu vou fazer. Eu sei que eu estou vivendo, né? Deixa a vida me levar, né? Então o nécio, que aqui a palavra aqui é um eufemismo, né? Ou seja, uma palavra bonita para falar uma coisa feia. Que o certo aqui é louco, maluco, né? Doido. Como é que o louco anda? O louco, doido, maluco, ele anda de qualquer maneira, sem quer saber de nada, né? Não quer saber de nada. Mas Paulo está dizendo que nós não podemos andar, devemos andar como os sábios. E o que é que o sábio sabe? O sábio já sabe. O sábio já tem ele já sabe o que ele quer, aonde quer chegar, o que quer fazer para a sua vida espiritual, para a sua alma e para o seu corpo, espírito, alma e corpo. Tem que andar todos em harmonia para a glória de Deus. Então o sábio, ele projeta o seu dia, porque a Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres. Diga glória a Deus. O sábio, ele tem metas, porque a Bíblia diz: estipulando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Ele sabe o que quer e aonde quer chegar. Ele traça metas e planos e não procrastina, e sabe muito bem o que Deus tem para a vida dele. Quem pode dizer amém aqui essa manhã? Diga glória. Então o sábio, ele não está deixando a vida levar. O sábio não está vivendo de qualquer maneira. O sábio não está vivendo por viver. O sábio não está vivendo loucamente, dissolutamente, desesperadamente. Não, o sábio, ele sabe muito bem o que ele quer para a vida dele. Quem sabe o que quer para a sua vida, diga glória a Deus essa manhã. Amém? Então o sábio conduz a sua vida com o quê? Sabedoria. Pode ler, Obreira Verlane, verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Então, remindo o tempo, ou seja, cuidando do tempo, entendendo que o tempo passa e que os dias são o quê? E os dias são maus, são ou não são? Então a gente não pode desperdiçar o nosso. Falar em desperdiçar o tempo, quero falar uma coisa com você aqui. Eu não assisto Big Brother, porque eu não tenho tempo para perder com isso. É isso aí, Vinícius. Se você disser para mim, bispo, eu quero assistir Big Brother, eu vou te dar algumas características. A tua vida está toda organizada? Você está vencendo na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, família? Você vive uma vida abundante, de sucesso, de vitória com Cristo? Você está bem em todas as áreas de sua vida? Está melhorando, graças a Deus. Se você estiver bem, vivendo uma vida abundante, prosperando, arrebentando, crescendo, tudo bem, aí você pode até assistir. Pois é, Obreira Rosa. Mas se você sabe que a tua vida está uma bagunça, se você sabe que você não ora direito, não lê a Bíblia direito, não jejua direito, não congrega direito, se você sabe que a tua vida financeira está bagunçada, que a tua vida espiritual está bagunçada, que a tua família está bagunçada, tu vai perder tempo com o Big Brother para quê? Só vai atrasar, mas só vai atrasar. Você que me ouve pela rádio, então se você, como eu, entende que não tem tempo para perder, você não vai ficar assistindo o Big Brother. Sabe por quê? Porque você tem que cuidar da sua vida. E aí você vai querer cuidar da vida dos outros? Não. Sabe para quem é Big Brother? Para quem não tem o que fazer. Big Brother é para quem vive dissolutamente.
Cuidar da vida dos outros é para quem vive dissolutamente igual a louco, que não está preocupado com a sua própria vida, porque eu estou preocupado com o meu crescimento espiritual. Então, em vez de assistir Big Brother, eu estou lendo a Bíblia. Em vez de assistir Big Brother, eu estou lendo um livro. Sim ou não? Sim. Se eu tenho tempo para parar 2 horas na frente da TV para assistir Big Brother, então eu não tenho tempo para orar, irmãos. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo. Então, tempo eu tenho. O que eu não tenho é organização. Eu sou procrastinador. E eu me disperso, ou seja, me distraio com aquilo que me dá o quê? Prazer. Porque saber da vida dos outros alimenta a nossa carne. Seja sincero. Todo mundo gosta de saber da vida dos outros. Rapaz, tu viu? Fulano no Big Brother tá acabando com todo mundo. Não acho que você é forte não, porque o diabo, ele é estrategista, viu? Ele vem, surrateiro. Eu vou assistir só hoje. Quem já assistiu novela aqui? Todo mundo já assistiu novela. Todo mundo já assistiu e assiste. Sabe? Série da Netflix. Quem assistiu? Série da Netflix. Por exemplo, no final de uma série, no episódio de uma série, tem uma cena boa que você diz assim: rapaz, eu quero ver o que vai ser amanhã. Amanhã não, depois. Aí você começa a maratonar. Quer ver o resultado? É ou não é? Rapaz, eu sei que é. Então é melhor não o quê? Melhor não assistir. Agora sim, se alguém está me ouvindo e diz assim: bispo, eu quero assistir o Big Brother. Irmãos, eu respeito o livre-arbítrio de todo mundo. Eu estou aqui para ensinar, sim ou não? Mas vou obedecer com a pessoa. É verdade ou não é? Então, se a pessoa, por livre, espontânea vontade, disser para mim: eu quero assistir Big Brother, irmãos, é com ela. Mas vai chegar o final do ano e ela não vai crescer espiritualmente, não vai evoluir, né, Vinícius? Então, assim, para de perder tempo, porque lemos aqui essa noite. Só quero dizer de noite, né? Lemos aqui essa manhã que o tempo, ele é o quê? Precioso. Fala aí, missionária Lindiana. O bispo, é engraçado, viu? Porque em relação, para quem gosta de assistir o Big Brother, então até novela, está agindo como nécio, né? É verdade. Então nós temos que agir como sábio. E às vezes a pessoa vai assistir achando que não tem nada. Mas o que acontece? A pessoa acaba fazendo os mesmos costumes. Isso. Daquelas pessoas que estão ali. Vai mais além ainda, né? Ali tem muita fofoca. A pessoa que já gosta de se envolver com fofoca, já gosta de falar muito, ela vai só aumentar o ego dela mais ainda. Então tem que termos uma vigilância muito séria em relação a isso, porque eu mesmo não assisto de maneira nenhuma. É como o senhor acabou de falar, não tem esse forte. Porque tem, em primeiro lugar, a gente acaba deixando de fazer as coisas de Deus. No momento que a gente tem que estar lendo o livro, fazendo até o nosso devocional com Cristo, que a gente fazemos pela manhã e à noite, dependendo do horário que cada um tem a sua escolha, que o Senhor dá o tempo, né? E às vezes a gente se torna uma pessoa negligente em relação a isso, por causa dessas pequenas coisas. Não só o Big Brother, como novela, alguns desenhos, tudo que se vira vício já é pecado. E se a pessoa não tem base, eu vou mais longe, eu faço que nem o senhor, não assista, porque não existe o forte. Eu prefiro não assistir. É isso mesmo. Então, eles querem o seu tempo, né? As mídias sociais, a TV, quer o seu tempo, quer que você procrastine mesmo. Não se engane, eles querem a tua atenção. O TikTok, o Big Brother, a TV aberta, as redes sociais, eles querem roubar a tua atenção. Então fique esperto. Amém? Não procrastina. De olho no nosso estudo, de certa forma, vocês encontraram? De certa forma, o procrastinador não consegue aproveitar as oportunidades. Olha aí. Se algo bate à sua porta, ele adia.
tanto as tarefas que acabam perdendo o time. Um bloqueio psicológico se ativa e ele procrastina. Tá vendo aí? O procrastinador perde as oportunidades. É o varão que está orando por uma varoa. Aí a varoa chegou, sinalizou. Ó, vocês dão risada, né? Sinalizou. Aí o varão, amanhã eu converso com ela. Semana que vem eu converso com ela. Quando vai ver, a varoa já está com outro varão. Perdeu o time, sim ou não? É alguém que disse para você, ó, aquela empresa está contratando. Aí você diz assim, não, semana que vem eu vou lá botar um currículo. Aí você diz, semana que vem eu vou lá botar um currículo. Quando você vai, diz assim, e aí cerrou, a vaga já foi preenchida. Sim ou não, irmãos? Quem já perdeu uma oportunidade por procrastinar, levanta a mão. Quer compartilhar esse testemunho? Vinícius, né? Compartilha aí, Vinícius. Qual foi a oportunidade que você perdeu por procrastinar? Um bocado de oportunidade. Uma só, Vinícius. Aí eu acordava, comia e dormia de novo, só andava dormindo. Só dormindo, aí agora eu já ando, faço tudo. Eu tô indo da João do Val a ponta a outra, de lá vou lá para Getúlio Vargas, no parquinho. Eu chego em casa e nem cansado eu tô. Amém. Se pudesse correr mais, só não vou porque você de noite acordava e dizia assim, depois eu vou, né? Amanhã eu vou, amanhã todo eu faço. Dia eu marcava, até o cachorro lá, já tem um ano que eu marcava para sair com o cachorro e não saía. Tá vendo hoje aí? Eu saio todo dia. Ele me chama agora lá do fundo, gritando lá, latindo. Glória a Deus. Vinícius venceu a procrastinação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar o nosso estudo. Venceu e está vencendo, né, Vinícius? Vamos continuar o nosso estudo. Quem encontrou aí? Agora, né? Agora, sabendo que a procrastinação é um hábito nocivo, como podemos superá-la? De que forma podemos enfrentar a procrastinação e começar a viver? Porque o procrastinador, ele não tem uma vida abundante, ele não consegue resolver os problemas como tem que ser resolvidos. É preciso entender que esse hábito nocivo acontece de uma forma inconsciente. Não é exatamente uma escolha, e aqui é um ponto muito importante. Talvez você diga assim, poxa bispo, eu não procrastino porque eu quero. E é isso que o estudo diz, e a psicologia vai dizer, e a psicanálise fala isso também, missionária Nélia, que é um impulso, né? Quando menos você vai ver, quando menos você está pensando, você já está fazendo, você já deixou de fazer aquilo, já procrastinou, entendeu, irmã Márcia? Vocês estão entendendo, irmãos? Então às vezes a pessoa fala assim, ó, fulano não faz uma dieta porque é preguiçoso. Fulano não vai para a academia fazer uma caminhada porque é preguiçoso. Fulano não vai orar porque não quer nada com Deus, porque não é espiritual. Mas às vezes não é, irmãos. Claro que a gente não pode generalizar. Mas o problema psicológico da procrastinação, problema patológico que isso causa, às vezes, é impulso, né? É um problema que precisa ser tratado. É um problema que precisa ser identificado e tratado. E a gente vai aprender um pouco raso, porque o estudo é profundo, como que você pode já dar um início, um start, para que você venha vencer esse vício nocivo que te impede de viver as promessas de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém essa manhã? Glória a Deus. Então o procrastinador, ele é tomado por um impulso e pelas distrações que vão impedi-lo de fazer aquilo que tem que ser feito. Mas a partir de agora, sabendo que eu preciso vencer esses impulsos e superar essas limitações, eu vou ficar atento e vou me libertar da procrastinação, e eu vou fazer o que tem que ser feito para a glória de Deus. Se eu preciso colocar o currículo, eu vou colocar. Não é semana que vem, é no dia que eu determinei.
Se eu vou começar a dieta, eu vou fazer, e não vou procrastinar, porque eu vou determinar no dia que eu determinei. Se eu vou fazer o meu período de oração, eu vou fazer porque eu determinei. Se eu vou fazer o meu período de jejum, vou abrir minha campanha, meu propósito, eu vou fazer como eu determinei que eu vou fazer, porque eu sou mais que vencedor, e eu tenho a mente de Cristo para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Continuando nosso estudo, entre os fatores que interferem nos afazeres são nível de descanso, pressão psicológica, preparo e capacitação para execução. Ou seja, quando você está muito cansado, você é tendencioso a procrastinar. Sim ou não? Quem já procrastinou por causa do cansaço, levanta a mão. Verdade, né, gente? Muitas vezes, né, missionária Nélia? Por exemplo, eu vou deixar para fazer isso amanhã porque hoje eu estou muito cansado, né? Então esse é um impulso, um start, que pode gerar uma procrastinação. Nível de descanso, você está descansando pouco, está muito cansada. Eu estou agora fazendo você identificar o que pode estar causando a procrastinação. O cansaço pode causar a procrastinação. A pressão psicológica. Sabe aquela pressão psicológica? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque tem que acontecer, tem que dar certo. Isso também te faz procrastinar, porque você está sobrecarregada, a pressão está muito grande em cima de você. Isso te faz procrastinar, porque você não consegue dar conta. Então isso também é um start para procrastinar, e você vai deixando para depois, e deixando para depois. Quem já sofreu uma pressão psicológica muito grande e procrastinou por causa daquilo? Levanta a mão. Está vendo? Davi, quer falar, Davi? Falei, Davi. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Davi. Eu quero dar um exemplo aqui. Que o senhor falou aí, é que igual quando era dia de prova, aí de noite falava, vou estudar de noite. Olha aí, bom exemplo. Quando chegava de noite, falava, não, vou deixar para estudar amanhã, vou chegar mais cedo para estudar amanhã antes da prova. Muito chegava bom. Lá, se distraía, não estudava, ia mal na prova. Por quê? Porque procrastinei. Forte, gostei, viu, Davi? Parabéns para Davi pelo exemplo, né, irmãos? Isso que Davi falou aqui é perfeito, sabe por quê? Quem sofreu para passar de ano agora, tá pensando assim, rapaz, quando chegar o início do ano, eu vou estudar logo do começo. Não, eu vou prestar atenção na sala de aula, eu vou sentar na frente, eu vou estudar, vou prestar atenção, é ou não é? Aí chega a primeira unidade, procrastinou. Vou deixar para a segunda unidade. Sim ou não? Chega a segunda unidade, nada, procrastinou também. Quando veio a recuperação, né, Davi? Aí agora tem que pegar o acúmulo da procrastinação e correr atrás do prejuízo. Sim ou não? Então olha que nível de estudo que eu estou trazendo para você aqui, meu irmão. Um nível de estudo que, se você colocar em prática o que você está aprendendo aqui, vai mudar a tua vida em todos os sentidos. É ou não é? Em todas as áreas, material, financeira, física, espiritual. Quer ver uma coisa? Todo mundo, quando começa o ano, diz assim, esse ano eu vou juntar um dinheiro. Não é não? Tem até uns projetinhos de juntar, né? Acho que começar com R$1 por dia, alguma coisa assim. Miaeiro. É isso. Amanhã tá brigando com o carro para tirar, é verdade. Então a pessoa vai dizer, já começou o ano, vou deixar para depois. É? Sim ou não? Procrastinando, irmãos. Diga a glória a Deus essa manhã. Terceira coisa que te impede, que te faz procrastinar, e pode ser um start na procrastinação na tua vida: preparo e capacitação para execução. Ou seja, quando você não se sente preparado e nem capacitado para executar. Tem aí, missionária Nélia? Pode falar. Corre com outro. Irmã Cleide Pimentel dizendo que na faculdade ela procrastinava muito.
terminava indo mal nas provas. Teve que trancar porque não estava conseguindo estudar. Olha como a procrastinação, né, tem prejudicado a vida das pessoas. E não é só o exemplo da irmã. Muitas pessoas abandonam os estudos por causa da procrastinação, sim ou não? Amém? Mais algum? Ela está determinando aqui que esse ano ela volta para a faculdade. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Então, preparo e capacitação para execução também é um start para gerar procrastinação. Quarto motivo, motivação. Ou seja, você não tem motivo, você não está motivada para fazer aquilo, sabe, gente? Quem já se sentiu desmotivada para fazer algo aqui? Levanta a mão. A desmotivação pode vir de você ou de fatores externos. Sim ou não? Por exemplo, muitas vezes você está toda empolgada para fazer uma coisa, aí você fala com o marido, com a esposa, com o filho, com o amigo, fala assim: poxa, rapaz, segunda-feira eu vou fazer isso, velho, vou arrebentar e tal, né? Vou fazer uma faculdade, vou mudar de vida. Aí a pessoa olha para você e fala assim: eu já vi isso aí, rapaz, várias vezes, né, Pretinho? Parece que estava com o Pretinho aí. Aí a pessoa fala assim: e tu vai fazer nada, rapaz? Tu está dizendo que vai fazer, mas tu não vai fazer nada, sim ou não? Sim. Fala, Davi. Também outro exemplo é que, igual quando a pessoa vai arrumar a casa, aí você vai falar: vou deitar aqui um pouquinho, depois eu arrumo. Aí quando chegar depois você fala: puxa, se eu tivesse arrumado antes, não ia precisar arrumar agora. Não é verdade, Davi? Não é. Olha aí, pessoal. Então, pessoal, olha, a motivação também é muito importante. Porque tome cuidado com isso, né? Às vezes não podemos compartilhar com pessoas que nos desmotivam, porque isso é muito perigoso também. Existem pessoas que querem até o teu bem, pessoas que te amam, mas não têm a mesma visão que você, não está no mesmo foco que você, então elas vão te desmotivar. Por exemplo, Jesus, quando estava próximo a ir para a crucificação, ele foi desmotivado por Pedro, seu discípulo e seu amigo. Pedro tentou desmotivar o Senhor, e não foi só Pedro. Os discípulos tentaram desmotivar o Senhor, só que Jesus estava focado na sua missão e não foi desmotivado por aqueles que tentaram desmotivá-lo. Quer falar, irmã Márcia? Irmã Márcia aqui, missionário de Israel. Ó, você que não sabe falar, fala comigo: Israel. Exatamente. Mais uma vez: Israel. Ó, quando você falar réu, você dobra a língua. Fala aí: Israel. Fala aí, irmã Márcia. Bispo Paulo, em questão de procrastinação, né? Sim. Que o senhor está falando comigo como se estivesse contando a minha vida. Glória a Deus, irmã Márcia. Porque eu sou assim, desse jeito, né? E eu digo assim: amanhã eu vou limpar essa casa. Aí não acontece. O dia passa, eu me preocupo com outras coisas que talvez não tenham nem muita importância, e eu não faço. Amanhã eu vou juntar as roupas, vou lavar. Sim. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou sair aqui, vou sair ali. Ficou de um jeito que às vezes tem até um compromisso para fazer sério, né? E os meninos vêm e chamam: amanhã você não disse que ia fazer isso amanhã? Eu digo: não vou fazer nada não. Entendeu? Isso também tem um pouco a ver com a vida que a gente vive da infância. Verdade. Porque quando eu era na minha infância, eu me lembro que as pessoas tinham muita coisa de falar, que a gente não ia para lugar nenhum, que a gente é mole, que a gente é devagar, né? Eu sou ligeiro, eu faço aquele ligeiro. Por que tu é assim? Tu tem que ser mais ligeiro, tu é muito devagar, tu é muito mole, entendeu? E aquilo foi entrando na minha mente. E até quando eu fiquei maior e consegui assim arrumar um emprego, começava a trabalhar, né? Mas aí as pessoas vêm e dizem assim: não, tu faz tudo direitinho, do trabalho, isso aqui tu fez ótimo, mas eu não quero porque é muito devagar. Então aquilo veio na minha mente como se ficou um sentimento de fracasso, que você é fracassado, entendeu? Sim. E quanto que o senhor falou aí de uma pessoa que desmotiva, isso tem demais, bispo. Na minha família tinha demais.
né? De você, até hoje é assim, de você chegar e dizer assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que aí tu achar, acho que tu não é capaz, não. Olha para isso. Com o próprio, não fala com a boca, mas com o gesto, o olhar diz, uma zombaria, um sorriso. Verdade. E diz, logo tu que vai fazer isso, né? Então é por isso que aí, nisso aí a gente vê o amor de Deus pela gente. Porque a gente está ali, né, com aquele sentimento de fracasso, se achando fracassada. Mas aí o nosso Deus vem e diz, se você quiser, eu vou mudar a tua história. Glória eu vou a Deus. mostrar para todos quem você é. Eu vou dizer para todos o amor precioso que eu tenho por ti, eu vou te fortalecer e vou te honrar. Amém. Então foi isso que me motivou. Vamos ouvir na rádio e me colocou de pé. Foi o amor de Deus, foi o chamado de Deus para a minha vida. Porque se eu dependesse de opiniões contrárias, eu não estaria aqui hoje, talvez eu estaria debaixo da terra. Verdade. Porque um dia também eu cheguei para um filho meu, quando eu estava desesperada, antes de eu vir para cá. Eu estava muito desesperada, triste, angustiada, chorando. Eu cheguei para ele e falei, filho, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. Ele, mãe, aqui nada, a senhora está sentindo nada, o que é que a senhora tem? A senhora não tem nada não. Então aquilo me enterrou mais ainda. E aí eu olhei para os quatro cantos e disse, realmente eu não posso contar com ninguém, eu vou ficar com isso só para mim. Mas aí chegou esse Deus lindo e maravilhoso, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, glória, que liberta, que sara, que cura, né? Que é o psicólogo dos psicólogos. Muito forte. E me libertou desse trauma, bispo. Me libertou. E hoje, para honra e glória de Deus, eu sou livre. E eu creio que isso aqui é só um empurrão para eu mudar, para ter mudança de vida. E eu vou vencer, porque Jesus me chamou para vencer. Em todos os aspectos e em toda a área de minha vida, eu vou vencer. E o nome de Deus vai ser glorificado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí pelo esse testemunho da irmã Márcia. Vamos ouvir a missionária Nélia com o relato da rádio. A irmã Tânia, de lá de Santo André, São Paulo. Um abraço, irmã Tânia, Santo André. Tá aqui, bom dia. Isso aconteceu comigo várias vezes. A pessoa sempre me desmotivava e eu acabava aceitando. Dizia para que você quer estudar mais. Peraí que mandaram mensagem e saiu da linha. Sim. Para que você... eu tenho que segurar. Para que você quer estudar mais? Você não precisa disso. Uhum. Agora a irmã Tânia tem uma psicanalista que acompanha ela de longe. Amém. Glória a Deus. Pode ir falando que eu vou... Pronto. Tem um relato de irmã Nete aqui, mas eu vou ler para entender. Amém. Depois eu falo. Tá certo. Esse testemunho da irmã Márcia é muito importante porque observe que esse fator desmotivação, ele é muito importante e a gente tem que ter muito cuidado com esse, porque assim, existem fatores, agora não é uma área minha, né? A psicanálise vai muito nessa questão de esses bloqueios quando a pessoa era criança, né, missionária Nélia? Então veja que ela disse, desde que eu era criança, então veja essas palavras de desmotivação, né, irmã Márcia? Cria. Exato. Tá vendo aí? Cria. Crenças limitantes. Que dá lugar a janelas killer. Uhum. Então, e a gente precisa entender e nos libertar. Amém? O bispo, sim, devido à procrastinação, né, como falou, eu matriculei meu filho em agosto, se eu não me engano, e aí eu passei do prazo, precisou uma colega minha correr atrás para conseguir a vaga. Sim. Aí ficou faltando a foto dele. E eu passei esse tempo todo sem levar. O que me motivou a levar a foto dele, eu quase perco novamente a vaga de matrícula dele. Foi aí que eu vim acordar para levar a foto. Olha aí. Ou seja, se não corresse o risco de perder a vaga dele novamente, eu não iria levar a foto, né? E adiar novamente mais um ano. É verdade. Esse negócio é tão sério que há o teu ditado que o brasileiro deixa tudo para a última. Tá vendo aí? Procrastinação. Irmã Cláudia. Irmã Cláudia, missionária de Israel. Bom dia. Bom dia, ontem mesmo eu falei que vinha hoje, né? Sim. Aí, quando foi, eu acordei em cima do horário. Aí eu falei, não vou mais não. Mas assim, eu levantei, tomei meu banho. Aí quando eu olhei no relógio, eu falei, não vai dar tempo não, não vou não. Aí eu peguei e fiquei sentado na cama, fiquei pensando. Aí eu falei, não vai dar tempo não.
Aí chegaram pra mim e falaram assim, não, menina, vai rápido, tu vai chegar lá em 5 minutos. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nem que eu pegue a última palavra, mas eu vou. Aí quando eu cheguei aqui, estava começando. Amém, glória a Deus. A senhora venceu a procrastinação, aleluias. Isso que a irmã Cláudia falou também é muito importante, irmãos, né? Quantas pessoas queriam até estar aqui na escola bíblica hoje de manhã, sim ou não? Tem gente que queria vir, né, missionária Lindiana? Jovens que dizem assim, poxa, eu queria ir, mas aí a pessoa acordou cansado, em cima da hora, e a pessoa disse assim, não dá mais tempo, procrastinou, né? No próximo domingo eu vou, sim ou não? Pode falar, mulher de Deus. Vai falar agora? Não estou interpretando. Amém. Então vamos continuar na leitura do nosso estudo. Mas antes de... Já estamos partindo para a conclusão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem entendeu, apesar da gente conduzir esse estudo de forma leve, mas com muita seriedade que é o assunto, mas quem entendeu que a procrastinação é tão perigosa que pode levar você a ter uma vida fracassada e derrotada, por estar deixando para fazer depois aquilo que tem que ser feito? Quem entendeu aí? Sim ou não? Todos concordam com esse pensamento? A partir dessa ideia de saber que a procrastinação tem que ser encarada com seriedade, como um inimigo a ser vencido, então agora nós vamos aprender, pelo menos dar um start, como vencer a procrastinação e sair desse estado que te impede de vencer e passar para um estado de mais que vencedor, para a glória de Deus. Quem pode dizer amém aqui essa manhã? Então você que me ouve pela rádio também, fique atento. Vamos para o nosso estudo aqui. Aí no grupo da Rádio Web Fogo e Glória eu coloquei o estudo. Você pode ir lá imprimir para estudar depois na sua casa também, tá? Portanto, a melhor maneira de enfrentar a procrastinação é organizando esses fatores da vida. Precisa aprender a criar uma rotina de descanso. Olha aí. Vamos falar. Fala aí, missionário Gisele. Tem um testemunho aqui forte aqui, ó. Irmã Nete, né? É forte nossa luta. Eu vou ler do jeito que está aqui. Eu fiquei 3 meses sem geladeira. Estava o fio furado. Eita. Onde eu e meu esposo a gente fazia gelo para trabalharmos para os nossos clientes. Sim. Beber aquela água de coco geladinha. Rapaz, o negócio está forte. Eita glória. O negócio está engraçado. Eu entendi. Manete, meu Deus do céu. Aqui, ó. Geladinha para a honra. Mas acredito que ela estava procrastinando na questão de resolver a geladeira, né? O problema da geladeira. Aí ela colocou aqui, eu não consegui interpretar muito bem, que o conserto saiu doente e entrou consertada e curada para a glória de Deus. Nunca Amém. Murmurei, não reclamava o tempo todo, passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Em tudo. Amém. A irmã Fabiane falando, minha família sempre tenta me desmotivar desde criança, mas eu não aceito isso não, né? E a irmã Tânia continua falando, parece que a pessoa exerce poder sobre a gente, a pessoa que desmotiva. Sim. É verdade, porque assim, a neurociência, né, vai explicar que os pontos negativos são otimizados pelo ser humano. Sim ou não? Por exemplo, quer ver uma coisa? Na igreja aqui, sexta-feira aqui, um exemplo, para a glória de Deus, foi forte ou não foi? Foi muito forte, irmão. Muito forte. Muito forte mesmo. Foi, meu Márcio? Na libertação, na cura, Jesus estava na casa, sem dúvidas. Mas ainda tem gente que saiu reclamando de alguma coisa, né? Por quê? Porque a pessoa otimizou o ponto negativo. Não é que não teve ponto negativo, porque teve. Talvez um obreiro que estava lá fora, né? Eu vi alguns obreiros lá fora, mas eu não otimizei aquilo. Eu otimizei o bom que aconteceu, porque isso também a gente treina a nossa mente para isso. Então assim, quando uma pessoa fala para a gente uma coisa negativa,
Isso é do ser humano. Otimizar o ponto o quê? Mas o que a gente tem que fazer? Não aceitar os nossos costumes, mas vencer a nossa carne e aprender, porque a mente do ser humano pode ser treinada. Você não é Gabriela. Sabe como é Gabriela? Eu nasci assim. Exatamente, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Gabriela. Você não é Gabriela. A tua mente pode ser treinada. Por isso que a procrastinação, ela faz parte da vida do ser humano, faz. Mas você pode treinar a tua mente e vencer a procrastinação. A mesma coisa os pontos negativos que são otimizados pelo ser humano. Você pode treinar a tua mente e vencer isso e passar a otimizar aquilo que acontece de bom na tua vida. Amém? Quando você otimizar o que acontece de bom, os pontos negativos vão ficar para trás e para baixo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então nós somos treinados e podemos mudar a nossa mente. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo poder do vosso mental. Transforme a vossa mente, treine a sua mente, tenha uma mente treinada. Não se conforme. O que é se conformar? Aceitar. Estar conforme para ser aceitado no meio que eu convivo. O que é uma forma? Uma forma de bolo, né? Uma forma é estar conforme. Se conformar é ficar conforme. Se você pega uma forma de bolo e você coloca ali aquilo que você preparou, né? O preparo do bolo, o que vai acontecer? O preparo vai se conformar, sim ou não? O preparo, a massa que você bateu, os ovos, a farinha, o açúcar, o leite, a manteiga, tudo vai se conformar com a forma que você botou. Então o que Paulo está dizendo é: não se conforme. Se o mundo é assim, você não tem que ser. Se o ser humano é assim, você não tem que ser. Se o mundo está dessa maneira, você não tem que ser assim. Porque você é um inconformado e tem a mente de Cristo. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus essa manhã. Então não aceite. Não se conforme. Tenha uma mente treinada para que você possa vencer as mazelas do mundo. E também, bispo, como o senhor falou aí que é perigoso, né? Tudo o que o senhor falou aí sobre procrastinação, na área da nossa vida é assim. Porque a gente vai deixando, vai sendo negligente com as nossas coisas, com as nossas ações, com o que a gente tem que fazer. E o que é que sobra? Sentimento de culpa, remorso e a sensação de que não venceu, que tinha capacidade de vencer e não venceu, e fica com aquela sensação de derrotado, de que não pode fazer nada, que todo mundo faz, mas você não faz porque você é um covarde. Quem sabe fazer aquilo assim? Uhul! Faz aí. Uhul! Rapaz, essa colocação da minha massa foi perfeita. Como é? Uhul! Por quê? Como é, senhor André? Uhul! Porque isso aqui, chegar ao arrepio, ó, o que mais acontece? É ou não é? A pessoa fica triste, depressiva, angustiada, oprimida, se sente derrotada, fracassada. Sim ou não? Tudo porque ela está o quê? Procrastinando. Vamos aprender a vencer a procrastinação? Quem está de olho no estudo aí? Ó, portanto, a melhor maneira de enfrentar a procrastinação é organizando esses fatores da vida. Quais fatores? O que nós lemos anteriormente: nível de descanso, pressão psicológica, preparo e capacitação para execução e motivação. Esses 4 fatores devem ser organizados para que você venha enfrentar a procrastinação. Primeiro, precisa aprender a criar uma rotina de descanso. Para vencer o cansaço, você precisa fazer o quê? Descansar. Fala comigo: para vencer o cansaço,
eu preciso descansar. Porque olha para mim, eu te dei 4 pontos essenciais que geram em você procrastinação. Como um bolo de aniversário que vai ser partido, cada um pega a sua fatia. Então alguém pode estar procrastinando porque está muito cansado. Quem está entendendo? Então alguém pode estar procrastinando porque está muito cansado. Então precisa criar uma rotina de descanso semanal. Você tem que tirar um dia. Deus disse que no 7º dia o homem tinha que fazer o que, pessoal? Descansar. Porque como criador e entendedor da máquina humana, ele sabe muito bem que se a gente não descansar, a gente vai terminar procrastinando. Quando você descansa, você recupera suas forças. Por que que o povo de Deus passou 70 anos no cativeiro? Quem sabe? Porque negligenciou os anos sabáticos, não deixou a terra descansar, e não descansou. Não é só você que tem que descansar, a terra também tem que descansar. Se você trabalha de domingo a domingo, está errado. Você tem que parar um dia para descansar. Para quê? Para que você recomece segunda-feira com força total, e que você venha dar o seu melhor, otimizado. Amém? Quem está aprendendo? Quem está aprendendo, diga amém. Então o descanso faz parte da tua vida, para que você não venha procrastinar. Por exemplo, falando de atividade física, tem gente que acha que o corpo cresce na academia. Não é na academia que o corpo cresce. Você sabe onde é que o corpo cresce? No descanso. Na academia você cataboliza. Sabe o que é catabolizar? O corpo entra em autodestruição. Quando você está treinando, você rompe fibras, você cataboliza. O treino ele é catabólico e não anabólico. Anabolismo é criar músculo, catabolismo é destruir músculo. Quando você está na academia, você cataboliza gordura, cataboliza músculo. Só que o descanso precisa trazer o anabolismo. Então quando você descansa, aí você cria o anabolismo que vence o catabolismo, e você consegue crescer. Por isso o crescimento vem através do descanso. Você está entendendo, irmão? Fisiologicamente falando e espiritualmente falando, é através do descanso que vem o crescimento. Por isso que Deus falou para os judeus que tinha que ter um ano sabático. Quem sabe o que é um ano sabático? Que se tornou famoso no Brasil quando aquele repórter da Rede Globo disse: eu vou tirar o ano sabático. Quem é o nome? Como é o nome daquele repórter? Ele apresentava o Jornal do Meio-Dia. Sabe o que é o ano sabático? Um ano sem fazer nada. Trabalha 6 anos e folga 1. O judeu tira o ano sabático. Trabalham 6 anos e folga 1. Sem trabalhar, sem fazer nada. Olha para aí. Isso está na Bíblia. Está vendo você, meu irmão? Por isso trabalha 6 dias e descansa quantos? Não precisa ser especificamente o sábado. Não precisa ser especificamente o domingo. Se há flexibilidade que você pode descansar na segunda, aí os adventistas do 7º dia pegou o sábado e endeusou o sábado, disse que tem que ser, porque tem que ser o sábado. Não, Deus está dizendo, trabalha 6 e descansa 1. Por exemplo, fisiologicamente falando, o ser humano possui chamado ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Ciclo circadiano é assim: pela manhã ele acorda e à noite ele descansa. Quando o ciclo circadiano do ser humano está desregulado, mexe com todo o sistema hormonal, e a pessoa começa a adoecer, sentir dor de cabeça, engordar facilmente. Sabe, pessoas que não dormem bem à noite têm tendência a engordar ou perder músculo, ou perder massa magra,
ou emagrecer demais ou engordar demais, porque o ciclo circadiano está desregulado. Então o normal da criação de Deus é quando, isso aqui é criação de Deus. Deus fez o homem assim, quando o sol começa a despontar, o ciclo circadiano se ativa e o ser humano começa a acordar. Quando o sol começa a se pôr, o ciclo circadiano começa a entrar em ponto de descanso e o ser humano começa a descansar e dormir. Quando o ciclo circadiano está desregulado, aí acontece às vezes o contrário. Aí o sistema hormonal que funciona para que o ser humano venha otimizar a sua vida e viver melhor, começa a estar descompensado e todo desorganizado. Aí a pessoa começa a ter alteração em vários fatores da sua fisiologia humana. E eu mereço um 10 na aula de fisiologia. Mereço ou não mereço, gente? Mereço ou não mereço, professoras que estão aí, professoras e professores? Falei agora sobre ciclo circadiano, sistema hormonal. Rapaz, glória a Deus pela sabedoria que o Espírito Santo nos concede, né? Profissionais da área de saúde que nos acompanham pela Rádio Web Fogo e Glória ou presencial aqui essa manhã, deem toda a glória e toda a honra para Deus. Aplauda Jesus aí. Modéstia à parte, essa é uma das melhores escolas bíblicas do Brasil. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Olha que bênção. Amém. Obrigado, missionária Nélia. Está ligado em nome de Jesus. Vamos aqui continuar na leitura do nosso estudo. Prometo a vocês que vou melhorar, organizando aí com o missionário de Israel, que é o homem da tecnologia, a gente poder trazer o Data Show para estar passando esses estudos aqui, vocês acompanhar a leitura, amém? Portanto, nós paramos aqui. A melhor maneira de enfrentar a procrastinação é organizar esses fatores da vida. Precisamos aprender a criar uma rotina de descanso. Olha aí, rotina. Rotina fala de hábito. Você tem que ter o horário de descansar também durante o dia. Não, eu trabalho de tal a tal horas. Irmão, não existe isso, você trabalhar 24 horas por dia. Não faça isso. Não, bispo, porque eu estou atendendo pessoas, ajudando pessoas. Mas veja só, Deus o livre. Se você ficar doente, Deus te livre. Você vai poder ajudar pessoas? Eu entendo como pastor, por isso que quando eu vou dormir, irmãos, me perdoe, mas eu coloco meu celular no modo avião. Porque senão eu vou acordar a noite toda com mensagem, eu não vou conseguir dormir. Então, se eu ficar doente, eu não vou poder ajudar o meu irmão que eu estou ajudando, sim ou não? Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, eu preciso criar uma rotina de descanso. O meu trabalho, seja na obra de Deus ou no secular, é de tal a tal hora. Irmão Marcos, quer falar aí, irmão Marcos? Ô, pastor Paulo. Só voltando aí à área de descanso, eu trabalhei com um judeu durante 2 anos. Ele acordava 4 horas da manhã para orar, orava até 9 horas, todo santo dia. Sim. E a sexta-feira ele não fazia nada. Ele chegava na fábrica por volta de 10 horas, eu falava, por que o senhor só chega esse horário? Eu estava no templo orando. Olha para isso. Então eles oram das 4 até as 9 e tiram um dia da semana para descansar. Meu Deus, muito bom esse relato seu aí, viu? Olha para isso. Teve uma vez que eu estava trabalhando, ele falou para mim assim, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Ele, vem aqui comigo. Aí me levou lá no templo. Cheguei lá, o pessoal tudo dançando, aquelas danças lá em São deles, Paulo? Lá em São Paulo. Sim. Lá na Santa Cecília. Aí tinha um defunto. Aí eu perguntei, mas por que a razão da festa? Quando nasce, eles choram, quando morre, eles fazem festa. Olha, menino. Diz que quando nasce, vem para sofrer, e quando morre, vai para o paraíso. O que tinha de comida... Meu Deus. Eu fiquei assim, que eu falei, Camila falou, fica aí, só abrindo garrafa aí, enchendo as taças. Isso é muito forte, eu quero dar só um parênteses aqui, por isso que o judeu não comemora aniversário. Por isso que comemorar aniversário é uma prática pagã. Não sou contra comemorar aniversário, pelo amor de Deus. Mas a realidade é essa. Jesus nunca comemorou o aniversário dele.
E o Marcos está comprovando isso aqui através da cultura judaica. E o Natal deles é em setembro, né? Não é igual o nosso. É verdade. É só isso que eu queria falar. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo seu relato aí, viu? Salve de palmas para Jesus aí. Agregou muito em nossa aula essa manhã, né? Os judeus têm... Você sabe que Jesus, ele era judeu, né? Os irmãos sabem, os ouvintes também sabem, né? Vamos lá, concluindo o nosso estudo. Precisamos aprender a criar uma rotina de descanso, né? Acalmar a ansiedade. Lembra que o segundo ponto que nos atrapalha é a ansiedade e pressão psicológica? Vocês lembram? Acalmar a ansiedade e a pressão psicológica através da meditação na palavra de Deus e através da oração. Amém, pessoal? Então a oração e o meditar na palavra de Deus vai acalmar as pressões psicológicas, as cobranças que o mundo traz para nós, né? As cobranças que nós mesmos às vezes nos fazemos, aquela pressão que tem que dar certo e tem que ser e tem que fazer e acontecer. Então nós acalmamos essa pressão psicológica que nos faz procrastinar através da oração e da meditação na palavra de Deus. Mais uma vez eu volto a dizer que há um modismo, talvez não possa até dizer que é um modismo, mas há uma prática que as pessoas entendem e acham que meditar é ficar sem pensar nada. Não é isso. Meditar é pensar. Mas pensar em quê? Pensar na palavra de Deus. Quando você estiver sofrendo pressões psicológicas, começa a pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, dobrar os teus joelhos para falar com Deus. Por exemplo, eu gosto muito de estar conectado com a natureza. Eu gosto da natureza, eu gosto de monte, eu gosto de estar em um ambiente assim, sabe? Que eu veja mato, que eu veja... Não que eu tenho vontade de ter roça, essas coisas, eu não quero não, pelo amor de Deus, cuidar de bicho, esse negócio. Mas eu gosto de estar ali na natureza. Gosto de ficar 3 dias no monte, gosto de ficar o meu momento no monte, porque isso, eu estou ali meditando na palavra de Deus. Quando eu estou passando pressões psicológicas, sabe aquela pressão psicológica? Quem já enfrentou uma grande pressão psicológica aí, levanta a mão. Que você está vendo tudo sucumbir, sabe o que eu faço? Corro para o monte. Aí lá no monte, eu vou orar e meditar na palavra de Deus. E aí eu vou acalmar as pressões psicológicas que há dentro de mim. Eu faço isso. Alguns gostam de entrar no quarto, fechar a porta, né? Outros gostam, cada um tem a sua maneira de aliviar essas pressões psicológicas. Faça em nome de Jesus e você vai vencer. Quem pode dizer amém essa manhã? Terceiro, aprenda a planejar o seu dia. Olha aí, planejamento do dia. Planejamento do... Isso aqui vai falar do preparo, da capacitação e da execução. Lembra que são 4 fatores básicos, mínimos, claro, existem muito mais, mas basicamente falando, que vão ativar uma procrastinação em você. Então é importante criar uma lista, pelo menos com 3 tarefas importantes do dia, executá-las primeiro. Amém? Por exemplo, que você não faça uma lista de tudo que vai fazer no dia, mas pegue 3 tarefas importantes. Isso aqui agora é tarefa para a semana, viu? Amém? E eu vou cobrar domingo se vocês estão fazendo. A partir de amanhã você vai pegar 3 tarefas que você está procrastinando, que é importante você fazer no primeiro horário do dia. Vai escrever em algum lugar e aí você vai fazer. Qual é a primeira tarefa importante para você? Alguém quer falar? Senhora, irmã Márcia, qual a primeira tarefa importante para a senhora? Qual? Orar, né? Buscar de manhã ter um encontro com Deus, né? Entregar tudo aquilo que a gente vai fazer no dia nas mãos dele, né? Orar, ter um momento com Deus. Amém. E eu concordo com a irmã Márcia que, como cristãos, a primeira tarefa mais importante da gente é orar, né? Aí você diz para mim, bispo, eu já faço isso. Então você não vai botar como tarefa a ser feita orar. Por quê? Porque você já faz.
Então você já não está procrastinando essa área. Ou seja, é vencer 3 áreas que você está o quê? Procrastinando. Então, né, irmã Márcia, corretamente, ela falou, não, bispo, eu estou procrastinando, então vou colocar aqui orar. A primeira coisa que eu vou fazer com levantar de manhã é orar. Quem mais quer compartilhar uma tarefa aí? Fala aí. Se exercitar. Se exercitar, pronto, aí, ó. Praticar algum exercício físico. Exatamente. Aí a senhora, irmã Obreira Rosa, vai colocar o horário. Por exemplo, irmã Márcia, qual o horário que a senhora vai orar? Tem que especificar. Amém? Por exemplo, eu vou levantar 5 horas da manhã para orar. Amém. Aí 5h30 eu vou fazer uma caminhada. Entendeu, irmã Obreira Rosa? Aí de 5h30 até 6h30 eu estou na caminhada. Aí qual é o terceiro ponto? Você está colocando aí, nós já temos 2. Interessante que algumas pessoas aqui concordam. Por exemplo, eu tenho esses 3 primeiros pontos a fazer no meu dia. Primeiro, né? Primeiro, levantar para orar. Depois fazer uma atividade física no primeiro horário. E aí a gente vai vencendo o que, irmãos? Isso no primeiro horário do dia. E aí a neurociência também vai explicar, né? Que os primeiros horários do teu dia vai determinar como vai ser o restante do teu dia. Sim ou não? Então por isso que é importante já começar o dia vencendo essa procrastinação, para que o resto do dia você também venha vencer a procrastinação nas outras atividades da tua vida. Mas alguém quer compartilhar aí algo que vai fazer importante? Por exemplo, se você já ora, já faz atividade física, então não é isso que você vai colocar, porque você já venceu isso aí. Você vai colocar aquilo que você está procrastinando a fazer em primeiro lugar. Se é oração, se é atividade física, ou se é outra coisa, você vai colocar aí. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa que vai colocar especificamente como organização para vencer no seu dia amanhã? A palavra? Sim. Só que às vezes eu não leio. Eu pego o celular, olho alguma mensagem, guardo e acabo que eu não leio a palavra do dia. Amém. Então, também ler a palavra de Deus, né? Logo pela manhã. Bacana, muito bom. Organização da casa? Amém. Irmã Márcia citou aqui, organização da casa. Muito bem, irmã Márcia. Glória a Deus. No meu caso, horários de descanso. Olha aí. E horário regular de alimentação. Amém. Missionária Nélia já botou aí horário de descanso. Perfeitamente, missionária Nélia. Então, né? Veja como isso é importante. Isso clareia a nossa mente. Sim ou não, irmãos? Isso nos clareia, sim ou não? E a gente enxerga que a gente precisa organizar e não procrastinar mais. Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar nosso estudo aqui para a gente chegar a uma conclusão. Nós paramos aqui em executá-las, né? Em primeiro, além de buscar maneiras de manter a motivação para a realização das tarefas. Olha que aqui, de forma simples, eu trabalhei os 4 pontos que te levam a procrastinar. Sim ou não? O descanso, depois o que mais? Pressões psicológicas, depois o que mais? Quem lembra? Pode pescar aí se quiser. Isso, capacitação, né? E agora a quarta. E qual é a quarta? Motivação. Então no quarto ponto que pode gerar uma procrastinação em mim, que é a desmotivação, eu vou criar um mecanismo que me gera motivação, que me motiva a fazer aquilo. Por exemplo, o que te motiva a acordar de manhã para orar, irmã Márcia? Qual é o teu motivo? Me fortalecer, né, para que eu venha ser renovada por Deus, né? Porque eu sei que é de Deus, porque tudo que a gente faz depende de Deus, né? Nós somos dependentes dele, e Deus age em nossas vidas nos mínimos detalhes. Então eu acredito, eu aprendi aqui, né, na meditação da palavra, né, com o bispo Paulo, né, que é meu pastor. Amém. Aprendi que tudo na nossa vida tem que ser Deus primeiro em nossas vidas. E eu não tinha isso, porque eu via
eu conhecia Deus de ouvir falar. Amém. Né? Mas hoje eu já vivo isso. Então eu sei e aprendi que primeiro a gente é Deus em nossa vida para nos fortalecer, nos dar ânimo, né? E a gente vir ter direcionamento daquilo que a gente vai fazer durante o dia. Né? Que seja cuidar de uma casa, né? Cuidar dos filhos, ter paciência, né? Para estar ali com eles conversando e tudo. E também ter, no final do dia, a gente, em cada área de nossa vida, a gente cumprir com aquilo que a gente vai fazer. De manhã, oração. Depois, a organização da casa. Tirar um tempo para descansar. Isso. Meditar na palavra de Deus. Glória. Né? E, no final de tudo, a gente fazer o quê? Deus. Ter somente a sensação de que cumpriu com tudo que a gente devia cumprir, que a gente está se organizando e dizer a Deus, Deus, muito obrigado, porque eu sei que tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo, a mudança vem do Senhor, e o Senhor é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então, missionária Lindiana, depois Davi, o que significa a palavra motivação? Um motivo que eu tenho para ação. Então a ação que eu vou ter para vencer a procrastinação, eu preciso ter um motivo para ação. Por exemplo, obreira Rosa, né? Se estou aqui fazer uma atividade física, qual é o teu motivo para fazer uma atividade física? Aí, saúde, né, obreira Rosa? Necessidade, né? Cuidar da mente. Olha tanto motivo que ela tem. Qual é o motivo que você tem para ter uma alimentação melhor, né? Cuidar da sua saúde, né? Ter uma qualidade de vida. Qual o motivo que eu tenho para vir à igreja, que vai me gerar ação? Quando eu venho à igreja eu tenho um motivo: aprender a palavra de Deus, falar com Deus, né? Vencer através da oração, vencer os meus problemas, guerrear, lutar, orar. Amém? Então você tem que ter um motivo para a ação. E você não pode deixar, quando você tem um motivo forte, quando você desiste de uma coisa, é porque o teu motivo é fraco. Mas quando você tem um motivo forte, ainda que as pessoas de fora, tua família, teus amigos, quem você conhece, quem você não conhece, tentam te desmotivar, a desmotivação deles não vai vencer a tua motivação, porque o teu motivo é forte. Amém? Ajuda a diminuir a ansiedade. Isso. A obreira Rosa está relatando aqui para nós, ouvintes, que ela, através da atividade física, consegue vencer a ansiedade. E ela tem um motivo, olha aí. Fala para a gente aí, missionária Lindiana, pode falar. O meu motivo, bispo, é atividade física, porque eu mudei o meu horário. Então, eu necessito de estar fazendo atividade física a parte da tarde. E o que a irmã Márcia, a intercessora Márcia falou aí, que o motivo dela é oração, realmente, eu resumo em uma palavra só. A oração é o motivo de estar sempre de pé na dependência de Deus. É muito importante isso. É uma das coisas que eu acho. Amém. É por isso que a igreja tem que ensinar as pessoas a importância da oração. Por quê? Porque quando você descobre que a oração é uma chave que abre portas, aí você vai ter um motivo para orar. Né, irmã Márcia? Oração é alimento. Tá vendo? Glória. Amém. É verdade. A irmã Márcia relata para nós aqui, ouvintes, que ela tem a necessidade de orar e que nada de bom vai acontecer na vida dela se ela não tiver durante o dia orando. Aí. Nem força para vir para a igreja à noite não tem quando não ora, né, irmã Márcia? Sim. Glória a Deus. Sim.
Isso, olha o que ela está falando aqui. Peraí, deixa eu falar para os ouvintes aqui, ouvirem também, né? Foi o que esse estudo? Esse estudo foi bom porque vai motivar a gente a desembaraçar tudo o que a gente vive. Porque eu mesmo vivo uma vida assim de embaraço, de ninho. Então vai desembaraçar, vai me motivar, vai me dar alegria, felicidade de continuar e saber que eu estou no caminho certo, entendeu? E colocando Deus em primeiro lugar, a gente primeiro vai se alimentar do pão espiritual, da água espiritual, e Deus vai nos dar força para seguir o dia, para enfrentar luta, enfrentar desafio, levante do inimigo, né? E a gente vai conseguir não só na força física, mas vai conseguir também na espiritualidade, porque a gente vai ficar forte espiritualmente, né? E o nosso Deus vai estar ali com a gente o tempo todo, porque a gente não pensa que você levanta o dia sem orar, dorme sem orar e você está forte, não, você é uma folha seca. A nossa força só vem de Deus, e eu creio, bispo, que através da oração Deus nos motiva a tudo, Deus nos dá força. É tanto que às vezes eu passo o dia atribulada, com briga, não consigo fazer minhas coisas, e eu digo assim: Senhor, se depender da minha carne, eu não vou. Aí eu entro no quarto e falo um minuto com Deus. Eu digo assim: Deus, se o Senhor tem algo na minha vida para fazer, me dê força para eu ir lá hoje. E bispo, na hora que eu saio do quarto, eu saio renovada e transformada. Glória a Deus. Fala, Davi. Vamos ouvir Davi relatando aí o seu... Minha motivação para acordar todos os dias é saber que eu estou cumprindo o meu propósito nessa nova vida. Glória a Deus, é isso aí, Davi, maravilha. Aplauda Jesus aí pela vida de Davi. Pessoal, então para a gente fechar aqui, ó, encontre um motivo forte para você continuar. Amém? Encontre um motivo. O motivo pode ser várias coisas. Por exemplo, o motivo pode ser, por exemplo, não querer que os teus inimigos dê risada da tua derrota. Esse pode ser o teu motivo. Quando Moisés, já estou encerrando, que me ouve 5 minutos. Quando Deus disse que ia destruir o mundo, Deus disse que ia destruir os israelitas, né? Deus falou: vou destruir esse povo, Moisés. Aí Moisés deu um motivo para Deus não desistir. E qual foi o motivo? Os inimigos. Moisés falou assim para Deus: ó Senhor, o que vão dizer os teus inimigos se o Senhor fizer isso? Vão dizer que o Senhor é um Deus mau e que tirou eles do Egito só para matar eles no deserto, que o Senhor não ama eles. Ó, Moisés deu a Deus o motivo. Todas as vezes que você quiser procrastinar, pensa no motivo que você tem. Todas as vezes que você quiser desistir de algo, pensa, coloca um motivo forte. E se o teu motivo for mais forte do que a tua vontade de desistir, então você vai ter uma motivação todos os dias para você continuar vencendo. Diga glória a Deus essa manhã. Essa é a motivação interna, mas existem as motivações externas. O que eu ouço, o que eu falo, o que eu vejo. Por exemplo, escuta todos os dias a Rádio Fogo e Glória. Nós estamos trazendo uma palavra que te motiva a continuar. Eu, particularmente, não escuto coisas que me desmotivam. O que é que me desmotiva? Notícias de violência, notícias de tragédia, notícias malditas, informações que só fazem destruir com a gente, irmãos. Coisas que destroem a nossa fé. Eu não vou colocar diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, coisas que me desmotivam, mas eu vou colocar coisas que me motivam. Já amanhece o dia com louvor, amanhece o dia ouvindo a palavra de Deus. Coloca na rádio, né? Coloca a pregação do Bispo Paulo no YouTube. Amém? Diga glória a Deus. Tem uma irmã aqui que ela ouve, reouve minhas pregações. Não vou citar o nome dela não, mas ela sempre às vezes manda áudio para mim, está ouvindo minha pregação. Estou com minha voz lá no fundo, lá. Quem é essa voz aí? Então, é ou não é, pessoal? Então, o tempo que você está acompanhando coisas que te desmotivam, pare com isso. E se motive. Você tem o poder de fazer isso. O celular está em tuas mãos. Coloca louvor, coloca uma pregação, coloca... Sabe, irmãos, as pessoas têm uma vida difícil. Nós lemos aqui essa manhã o apóstolo Paulo dizendo que os dias são o quê? Maus. Aí já pensou? Tem gente que vem para a igreja desmotivado, cansado, triste, abatido, passando por luta, por prova. Aí vem para a igreja e ouve uma palavra de desmotivação. Como que essa pessoa vai sair da presença de Deus?
pior, sim ou não? Por isso, que nós que pregamos a palavra de Deus, devemos trazer uma palavra de motivação. Uma palavra que motiva a pessoa a continuar na presença de Deus. É exato, como esse estudo pela manhã, pelo relato que a irmã Márcia deu, eu acredito que motivou. Motivou a senhora. Motivou ou não motivou, irmã Márcia? Coloca aí, missionário José, para ela falar. Motivou ou não motivou a senhora? Motivou e muito, me pegou de surpresa, me alegrou, me fortaleceu. Amém. E eu ainda vou vir aqui, na frente do altar, dar testemunho que essa motivação transformou minha vida para melhor. Glória a honra e glória de Deus. Quem foi motivado? Ali, a obreira Rosa quer falar ali, né? Quem foi motivado? Você que me ouve pela rádio aí também, que foi motivado por esse estudo agora de manhã. Coloca aí o teu relato aí no grupo. Ô bispo, hoje em dia, minha prioridade de domingo é, depois de orar, vir para o estudo bíblico. Glória a Deus. Todo domingo. Se eu faltar um dia, eu fico triste. Amém. Fico preocupada. E como a irmã Márcia falou sobre tudo isso, desembaraço, mas é importante esse aprendizado. É uma escola, sabe por quê? Eu estou falando... Porque tem uma semana mais ou menos que eu estava em um lugar com minha família, e lá é dividido, né? Cada um tem uma segue uma doutrina. Sim. Aí eles estavam falando, uns são presbiterianos, outros são adventistas, e são pessoas que estudam muito. Uhum. Eu fiquei assim, aí a gente estava conversando todo dia, eles começaram a falar sobre calvinismo, sobre reino e salvação. Sim. Se eu não estou no estudo, verdade, que tem muitos que não vêm, aí ia ficar perdida, porque você está no meio das pessoas. Ia ter aquilo como uma novidade, uma surpresa, e não né? saber o que falar. E eu falei, meu Deus. Aí tinha outros também que tinha, mas não sabe. É isso outros mesmo. Outros que não estudam. Aí eles falaram, aí eles tocou, não, porque a gente estuda muito. Vocês têm que estudar, ó. Tá vendo? Aí eu falei, aí eu peguei, entrei no assunto, falei porque eu sabia de reino, salvação, a diferença, porque eu aprendi aqui. Amém. Mas tem muita gente que não sabe nem falar sobre isso, o que é significado. Perfeito. Agora eu falo, o estudo é importante? É sim. E se puder vir, venham, porque a gente passa vergonha se não puder, com certos crentes, viu? Que estudam mesmo. Obrigado. Eles estudam. Obrigado pela sua colocação também, viu? Davi, fala, Davi. Ah, não, missionária Indiana. É muito importante, bispo, o estudo, porque para mim estar aqui hoje, eu tive que ser organizado em alguma coisa dentro da minha casa. Lavar roupa, adiantar algumas coisas da obra para hoje, já, entendeu? Então, assim, tem pessoas que deixam de vir para o estudo porque vai fazer as coisas em casa. Vamos se organizar. Hoje, se pregou tudo aqui, organização, né? A gente ter o nosso tempo de descanso. Eu preciso descansar. Algumas coisas também que tem que ter na minha vida é o descanso. Para mim chegar hoje ao domingo, que tenho que estar aqui mais cedo na igreja, aí eu tenho que descansar. Então eu procurei meu horário para descanso hoje. Entendeu? Então é muito importante, vocês que estão me ouvindo, Elbe, Fogo e Glória, que vocês participem desse estudo. Participe mesmo, lute com todas as suas forças, porque tem momento, como a irmã Márcia, a intercessora Márcia falou aqui, que até para estar aqui no estudo é muito difícil, não é fácil. Então, por isso que a nossa necessidade de a gente estar na dependência de Deus todos os dias, todos os minutos, todo segundo é muito importante, porque senão a gente não consegue. Por exemplo, o que me motiva, tem até uma música que diz o que te motiva, né? Não sei se você já ouviu, acho que é um rap, diz assim, o que te motiva, tua motivação diária. Um rap, acho que é cristão, parece, eu não sei, mas qual é a tua motivação diária? O que me motiva a estar aqui pregando a palavra de Deus, primeiro, é acreditar na minha recompensa no reino, porque eu creio na minha recompensa no reino. Quem crê, diga glória a Deus. E segundo, para ajudar pessoas, ajudar vidas, que me motiva a estar aqui dia de sexta-feira. Às vezes, eu tinha motivos, muitas vezes, para não estar. Motivos, às vezes, de saúde, motivos psicológicos. Às vezes eu estava aqui pregando sexta-feira, enfrentando tempestades. Já vim aqui pregar a palavra de Deus, passando muitas lutas e muitas tribulações, com motivos para desistir. Mas os meus motivos para continuar eram mais fortes do que o motivo para desistir. E os meus motivos eram ajudar pessoas, ajudar vocês, os que vêm aqui dia de sexta-feira, aqueles que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de uma cura, de uma libertação. Qual é o meu motivo para ser um instrumento de Deus?
é ajudar pessoas. Então, esse motivo é muito forte, ou não é, irmãos? Quando você pensa em desistir, você pensa assim: eu sou um pensando em desistir, mas tem 100 pessoas para me ajudar, tem 1000 pessoas para me ajudar. Então o meu motivo de continuar é mais forte. Missionária Nélia, relata presente aí. Irmã Fabiane está dizendo: fui renovada. Deus abençoe o professor Bispo Paulo. Amém. Glória. Corre, missionário Gisrael. Fui motivada. Foi as varas do café, rapaz. Eu botando café na xícara aqui, ouvinte, saiu aí ao vivo, não foi? Porque o professor aqui é chique, tem até cafezinho, uma coisa boa, velho. Irmã Nath colocou: fui motivada profundamente. Glória. Aleluias. Missionária Keide colocou: eu já tenho uma rotina espiritual. Oro 5, 12, 18, 0. O que me motivou nesse estudo é renovação de espírito e seguir em frente a buscar a minha salvação. A irmã Fabiane ainda colocou: o conhecimento nunca é demais. Conhecimento liberta, transforma, edifica. Conhecimento tira a venda dos nossos olhos. Parabéns pela mentoria. Glória a Deus. Irmã Jace colocou: fui renovada nesta manhã. Que maravilha. Tem alguém digitando aqui. Irmã Sheila colocou: me motivou muito esse estudo. Escola Bíblica para a Vida. Deus abençoe esse ministério. Amém. Aplauda Jesus aí pelos relatos. Glória a Deus. Então, pessoal, sai daqui essa manhã, ou você que está me ouvindo pela rádio, com um motivo forte para você continuar. Amém? Eu sei que todos vocês têm motivos para desistir. Todos têm, irmãos. Motivos para jogar tudo para cima, motivos para desistir. Por exemplo, houve uma fase na minha vida, quando eu era adolescente, e não faz muito tempo, obviamente, que o meu motivo para não fazer coisas erradas era minha mãe e meu pai. Quantas propostas de amigos, até mesmo para a gente ganhar um dinheiro rápido, vocês me entendem, né? Ganhar um dinheiro rápido, vamos ali que vai ser fácil, vamos ali que vai dar certo. E quando eu pensava na minha mãe e no meu pai, era o motivo que eu tinha para não fazer aquilo. Porque eu pensava assim: o que meu pai e minha mãe vai dizer sobre isso? Veja qual era o meu motivo de não me envolver em coisas erradas. Então o meu motivo era muito forte. E eu sei que você tem um motivo forte para continuar. Vamos ouvir a irmã Márcia para a gente encerrar esse estudo em nome de Jesus. Bispo Paulo, o que é maravilhoso é o que o senhor falou aí, sobre o estudo, que o senhor sempre fala aqui na igreja. Quem não vem está perdendo, mas nessa manhã, aos ouvintes, né, que podem estar aqui, querem, têm um desejo, mas não têm uma motivação, às pessoas também que são da igreja, né, visitante, congregante, membro. Agora, nessa manhã, existe uma motivação para você vir para o estudo, porque não é um estudo bíblico normal, é anormal, é um estudo bíblico que tem a presença de Deus. Glória. Não é uma coisa assim, um tédio entediante, verdade, né? Verdade. Nós estamos aqui reunidos, todos nós, com a maior alegria, né? Com o nosso líder aqui, Bispo Paulo, com a maior disponibilidade, nos ajudando, né? Ensinando, com a alegria do coração de ver, né? Os membros, né? Os ouvintes, né? Os alunos crescerem, né? E dizer que também que a cada dia, a cada culto, é uma surpresa maravilhosa, né? É um momento em que a gente se encontra, é um momento de descontração, um momento em que a gente aprende e que com certeza Deus está aqui neste lugar operando maravilhas. Glória e fazendo milagres na vida de cada pessoa que ouve. Aleluia! É maravilhoso. Você que ouve, venha. Venha, e se não puder também, fique ouvindo, mas não deixe de ouvir. E nem deixe de aprender sobre a palavra de Deus, porque é ensinamento da palavra de Deus. O estudo, ele é ensinamento da palavra de Deus. E assim eu agradeço. Aplauda Jesus aí, irmãos. Vamos ouvir
A Obreira Rosa aqui, missionário Jezreel. É porque senão o pessoal não ouve lá. Fale aí, Obreira Rosa, no microfone. Eu quero falar assim, é porque o povo pensa que a gente da igreja pentecostal, que trabalha com libertação, é um povo que não estuda, que gosta de fazer zoada, de fazer arruaço, porque já ouvi falar, né? Agora sim, Obreira Rosa, faz barulho. Na verdade, eles têm um pouco de verdade nisso, que tem muitas igrejas, por serem pentecostal, que não estuda. E às vezes, até mesmo, diz que não precisa estudar. E leva à ignorância os seus membros. Mas graças a Deus, porque aqui a gente não tem esse pensamento, né? Pelo contrário, a gente está aqui trazendo um estudo de excelência para vocês. Por isso que é bom a gente vir para o estudo, para a gente fazer a diferença, mostrar que nem todos que são pentecostais não estudam, não querem aprender, não tem o que ensinar, e não é um povo só barulho e zoada. Agora eu pergunto para a senhora, por exemplo, qual o culto que deveria estar todos os membros da igreja? O estudo. Pronto. Eu acho que aqui a gente aprende para a vida. Aí nós temos aqui cerca de 200 membros. Nós temos menos de 30% na escola bíblica. Esse 70%, alguém que encontra aí fora, vai conversar sobre tudo que a gente tem ensinado aqui e a pessoa não vai saber. Só que aí vão condenar, vão julgar eles? Não. Vai julgar o quê? A igreja. Exatamente. O bispo. Entendeu? Os líderes da igreja que não ensina. Não vai dizer que a igreja não ensina, não é que nós não ensinamos, eles que não vêm aprender. É isso. Graças a Deus pelo advento da rádio, porque hoje a gente pode também alcançar alguns irmãos que não podem vir na escola bíblica, mas que estão ouvindo aí em sua casa e aprendendo também. Porém, todavia me alegrarei. Não é todavia me alegrarei. Todavia, presencial é muito mais otimizado do que virtual. Quem concorda comigo? Fale aí, irmão Tony. Amém. Bispo, voltando na motivação, desde que eu visito, que antes daqui eu já visitava todas as igrejas, eu sempre ouvi que subida de monte é muito perigoso. Dizia, cuidado para tu não descer, tu vai descer pior, tu vai descer com 10 vezes mais a luta que tu já tá e tal. Isso foi coisas que foram me deixando com medo, me deixando amedrontado, falando, poxa, se já tá difícil, imagine quando eu descer, vai descer 10 vezes mais, eu não vou aguentar. Aí quando eu vim para cá para Fogo e Glória, ainda passei muito tempo ainda. Aí quando foi final do ano passado, que a gente desceu o jovem pro monte, eu fui com a motivação, que a motivação que eu fui, que foi que Deus já estava falando comigo, mandando eu ir buscar, atrás do meu propósito e tal. Quando eu subi no monte, eu fui com a motivação de buscar meu propósito com Deus. Então, eu deixei o medo de lado e fui com a motivação de ir buscar Deus, de buscar o meu propósito, buscar o meu dom, buscar as coisas de Deus. Então tirou o medo, que foi um medo muito grande, que chegaram até de dizer para mim, cuidado quando tu subir lá em cima mesmo tu não cair. Então a motivação que eu tive de buscar a Deus foi muito maior do que o meu próprio medo. Amém. Fechando o nosso estudo aqui, vamos acompanhar a leitura do último parágrafo. Diz assim: gosto de pensar em tudo que deve ser feito, usando o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 23, não precisa abrir porque já está aqui, que diz: em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos pais de Cristo, Bispo Paulo Roberto. Aplauda Jesus essa manhã. Vamos ficar de pé, vamos ofertar na casa de Deus. Você que nos ouve pela rádio, bispo, eu quero ofertar também essa manhã. Como eu faço? Missionário Nélia, por gentileza, coloca o Pix aí no nosso grupo da rádio. Os irmãos que querem ofertar também na escola bíblica agora de manhã, podem também fazer o seu ofertório em nome de Jesus. Então nós vamos estar encerrando a escola bíblica. E você que foi agraciado com essa palavra, quer fazer um ofertório, fique à vontade, deixe Deus conduzir você nesse momento tão importante. Você que está aqui presencial, que quer ofertar também, pode vir até aqui à frente
e trazer a sua fidelidade ao Senhor. Levante as suas mãos para os céus e vamos falar com Deus. Pai, graças eu te dou por essa escola bíblica dominical. Nós aprendemos para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor derrame a tua graça, o teu Santo Espírito e recompense a cada um em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por conduzir esse estudo e abençoar os teus filhos para a glória do teu santo nome. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo seja com todos os irmãos agora e para todos sempre. Deus abençoe, grato pela sua audiência.